Fala galera, tudo bem? Sou o Leandro Ernesto, policial federal, professor de Direito Penal e Processo Penal aqui das Conexões Jurídicas. É um imenso prazer estar com vocês aqui nesse nosso curso para a Polícia Civil, em que nós falaremos sobre legislação extravagante, falaremos sobre a Lei 11.343 de 2006, a nossa famosa Lei de Drogas. Vamos lá, galera! Pessoal, quem quiser me seguir, basta entrar aqui, Professor Leandro Ernesto, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, que vocês, assim como também no site, né, e nas redes sociais da Conexões Jurídicas, vocês também vão encontrar várias dicas para concurso, vários processos mnemônicos e está sempre atualizado. Vamos que vamos, galera! Olha só, para começar, eu quero só ressaltar para vocês uma frase de John Beckley, que ele fala que a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Então é o seguinte, se você não planeja, inconscientemente você está planejando fracassar. Então olha a importância do planejamento dos estudos, olha a importância de manter uma estratégia, manter um foco, manter táticas bem definidas para que você possa atingir o seu objetivo, que é a aprovação no seu concurso. E estamos aqui para te ajudar nesse processo. Vamos lá. Outra coisa importante também aqui de Truman Capote, que fala que a disciplina é a parte mais importante do sucesso. Ter foco não é estudar 24 horas por dia. Ter foco é você manter sua disciplina e cumprir as metas que você planejou. Então, fica as dicas aí de motivação inicial e aproveitando aqui, te dou também 3 dicas para passar em concursos, né? Primeiro, comece a estudar antes da publicação do edital. Quando sai o edital, é hora de você só fazer revisões, fazer exercícios e ver aquelas matérias que não estavam no edital anterior. Montar um bom cronograma de estudos, porque planejamento e estratégia é tudo, é muito importante, né, você montar a sua estratégia e seu planejamento de estudos. E tenha foco e disciplina ao estudar. É preciso ter um foco bem definido e ter disciplina nos seus estudos. Trate o estudo que nem trabalho. Tenha hora para chegar, hora para sair, não durma no serviço e bata as metas que você traçou. Então, seja profissional no seu estudo e você não vai ter problema em ser aprovado. Vem comigo aqui, olha só, vamos começar com a Lei 11.343, a Lei de Drogas, que não é mais nova, porque essa nossa lei é de 2006. Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que não é mais nova, né? Primeiro, essa lei, ela traz a criação do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Depois, ela traz a substituição da expressão substâncias entorpecentes por drogas. A nova lei não fala mais em substâncias entorpecentes, ela fala sobre drogas mesmo, ok? Traz um tratamento mais rigoroso ao traficante e mais benéfico ao usuário. Eu costumo dizer que a nova lei de drogas, ela é que nem o exército brasileiro, né? Que fala que é braço forte e mão amiga. Exatamente, a nova lei de drogas, ela é braço forte para o traficante. O traficante é porrada mesmo, o traficante toma porrada. Esse cara tem que sofrer os rigores da lei. Já para o usuário de drogas, né? Para o usuário de drogas, essa lei ela é mais benevolente, porque ela trata o usuário de drogas a partir de então como alguém doente, que precisa de ajuda, que precisa de saúde pública e não de cadeia. A cadeia não resolve o problema do usuário. É um cara que precisa ser tratado, acompanhado, e o traficante tomar porrada. Portanto, igual ao exército, braço forte para o traficante, mão amiga para o usuário de drogas. Seguindo aqui também, essa nova lei, como já falado, né, ela dá um tratamento mais rigoroso ao traficante e um tratamento mais brando ao usuário, né? Isso porque a lei de drogas antiga, ou seja, a lei 6368 de 76, que é a lei antiga, permitia a prisão do usuário. A pena tinha até 3 anos. Hoje nós vamos ver que não se admite mais a prisão do usuário de drogas. Vamos lá, pessoal. E já em sentido oposto, né, a atual lei de drogas,
O usuário não pode mais ser preso. Cuidado com isso, ó. Ele não pode mais ser preso. A descarcerização do usuário é um grande benefício trazido pela nova lei no artigo 28. Então, o usuário de drogas, ele não pode mais ser preso. Ele vai ter pena, mas penas restritivas de direito e não mais a pena privativa de liberdade. Olha só, e atenção, né? Não há para o usuário pena privativa de liberdade, guarde isso aí, porque isso é muito importante. Vamos seguir a vida. A primeira pergunta é, uso de drogas deixou de ser crime, gente? Usar drogas deixou de ser crime? Galera, isso aqui é um problema sério, porque eu vejo aí delegados, eu vejo até juízes, promotores falando bobagem, né? Falando que o uso de drogas, né, deixou de ser crime, ou que não é... Gente, presta atenção, o uso de drogas nunca foi crime. Como assim, professor? Exatamente. Pessoal, gravem isso. O uso de drogas nunca foi, nem de maconha, cocaína, êxtase, droga que for. Usar drogas nunca foi crime. Crime é você portar as drogas. Como assim, professor? Mas como é que eu vou portar drogas sem usar as drogas? Gente, aí eu pego aqui um texto do Damásio, né, o saudoso Damásio Jesus, que ele fala o seguinte, ó o exemplo que ele dá. Ele fala o seguinte, um traficante, ele amarra um cigarro de maconha num varal e liga lá o cigarro de maconha e deixa lá aceso. O usuário vai lá, vai dar os seus pitacos ali, na maconha, mas ele não vai portar, ele vai só usar. Usou e vai embora, gente. Portanto, ele vai estar somente usando, mas não vai estar portando. Portar é trazer consigo, é guardar, trazer consigo. E nessa situação ele não traz. Obviamente que isso é uma situação esdrúxula, né? Não é uma situação que a gente vai ver no dia a dia, mas que pode acontecer. Então fique ligado, porque o uso de drogas nunca foi crime. Mas professor, mas por que isso? Sabe por que nunca foi, gente? Por conta de um chamado princípio da alteridade, ó. Por que nunca foi droga? Nunca foi. Por conta desse princípio aqui, chamado princípio da alteridade, também chamado de princípio da transcendentalidade. Transcendentalidade. Esse palavrão mesmo. Transcendentalidade. Ou seja, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, por conta desses princípios, uma conduta só pode ser criminalizada, só pode ser crime, se ela prejudicar uma terceira pessoa. Se a minha conduta só prejudicar a mim mesmo, essa conduta não pode ser tipificada como crime. É por isso que suicídio não é crime, gente. Suicídio não é crime, nunca foi crime. Por quê? Você está matando... Professor, mas se eu tentar me matar e não morrer... Você não responde por nada, gente. Quem responde é quem instiga, quem induz e quem auxilia outra pessoa a praticar o suicídio. Essas pessoas aí, quem induz, instiga e auxilia, responde pelo crime do artigo 122, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, que é um crime autônomo. Autolesão, se eu me autolesionar, se eu me mutilar, eu cortar meu braço fora, meu dedo fora, se eu me dar porrada, se eu me bater, isso não é crime, gente. Por quê? Porque eu estou prejudicando somente a mim mesmo. Somente a mim mesmo. Assim como usar drogas também não é crime, porque se você olhar bem, o fato de usar drogas, eu estou estragando a minha saúde. Estou estragando o meu corpo e minha saúde. Eu não estou prejudicando ninguém pelo fato de usar. Ah, mas se eu usar e cometer outro crime, aí você está respondendo pela outra conduta. Mas pela conduta de usar, você está prejudicando somente a si. Agora, quem porta a droga, o problema é quem porta a droga. Quando você porta a droga, traz consigo, você está fazendo circular a droga na sociedade, que pode cair nas mãos de uma criança, e pode cair nas mãos do inimputável, do doente mental, e pode criar problemas sociais. Mas o fato de você usar não é crime. Tanto não é que eu vou te provar isso agora, olha só. Vamos lá, pessoal. Se você olhar pelo princípio da legalidade, você não vai ver o verbo usar. E não é por acaso que o legislador esqueceu. Ele não esqueceu, não. Não tá, porque nunca foi crime. Se você olhar o artigo 28 da Lei de Drogas,
que é o artigo do porte de drogas. O crime é porte, não é uso de drogas, é porte para consumo pessoal. Se você pegar a Lei 11.343/2006, no artigo 28, que é do porte, olha os verbos, né? As condutas. Adquirir, conseguir, guardar, né? Você guardar, você trazer consigo, ter em depósito, armazenar, transportar, levar de um lugar para o outro, trazer consigo, né? Trazer próximo ao corpo. Olha só os verbos. Tem o verbo usar aqui? Não tem. O verbo é adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar e trouxer consigo. Não tem o verbo usar, porque se não tem usar, eu não posso punir quem está usando. Senão seria analogia em malam partem, que é proibida pelo nosso Código Penal, gente. É proibida pelo direito penal. Então, olha só, quem adquirir, guardar, tiver consigo, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, ok? Drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Perceba, na atual lei de drogas não tem o verbo usar. Professor, então na antiga lei de drogas tinha. Também não tinha. Também não foi inovação da nova lei de drogas. Eu vou te provar aqui que no artigo 16 da Lei 6368, que é a lei antiga de drogas, também não tem a palavra usar. Vamos ver aqui? Olha só, a Lei 6368 de 76, que é a lei antiga de drogas, olha o que ela fala. Artigo 16. Adquirir, guardar e trazer consigo. Tem o verbo usar aqui? Não tem. Se não tem, eu não posso criminalizar uma pessoa que usa drogas. Por quê? Porque não tem previsão legal. E não foi esquecimento legislador. É por conta do princípio da alteridade. Do princípio que nós já falamos. Adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou química. Perceba, com a atual lei de drogas, esse palavrão aqui, substância entorpecente ou que determine dependência física ou química, foi substituído pela palavra drogas. Ok? Pela palavra drogas. E perceba, a pena aqui, a antiga lei de drogas, a pena era de detenção de 6 meses a 2 anos. E hoje não tem mais pena privativa de liberdade, conforme nós já falamos. Então a pergunta é, operou-se a descriminalização do uso de drogas? Se eu estou falando que a pessoa não pode mais ser preso, o usuário de drogas, né, quem importa drogas para consumo próprio, ela não pode mais ser preso por conta disso, então operou-se a descriminalização do uso de drogas, sim ou não? Galera, não operou, ok? Não operou. O que aconteceu, professor, então? Olha só, muito cuidado com isso, ok? Não operou. O que aconteceu na prática? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal, operou-se a despenalização do porte de drogas para consumo próprio. Então, de novo, para o Supremo não houve a descriminalização. O que houve foi a despenalização, né? Despenalização do porte de drogas para consumo próprio. Mas eu, professor Leandro, discordo do Supremo Tribunal Federal. Professor, quem é você? Eu não sou porra nenhuma, gente. Não sou nada, mas eu discordo do Supremo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na verdade, não operou-se a despenalização do porte de drogas para consumo próprio. Sabe por quê? Porque continua tendo pena. O que não tem mais é pena de prisão. Tem pena, o que não tem é pena de prisão. Portanto, que para mim o que operou-se foi a descarcerização, desprisionalização do porte de drogas para consumo próprio. Ou seja, no meu entender, continua sendo crime, continua tendo pena, discordando do Supremo. Só que não tem mais pena de prisão. Eu vou ter outras penas, como nós já vamos ver, ok? Então, seguindo aqui. E quais são as penas, então, aplicadas ao usuário? Se tem pena, não operou a despenalização, então eu discordo do Supremo. Tem pena. Olha só, nós temos 3 espécies de penas para quem usa drogas, para quem porta drogas para consumo próprio. Penas para o usuário, né? Primeiro, advertência. Primeira pena, advertência sobre os efeitos da droga. Como é que é? É o PM que vai lá e fala assim, ó, você está advertido? Não. Isso é pena. Isso aqui tem que ser em audiência. Essa pena é aplicada pelo juiz de direito. O juiz vai chegar ali,
né? Vamos voltar do começo, né? Vamos lá. Tá o indivíduo portando drogas, portando maconha. A polícia militar chega lá, faz a prisão desse indivíduo, pode prender sim, porque continua sendo crime e continua tendo pena. A PM vai lá, prende esse indivíduo em flagrante, leva para a Polícia Civil. Chega na Polícia Civil, o delegado pode lavrar o flagrante? Não, não pode lavrar o flagrante, porque nós já vimos que não tem mais pena de prisão. O que o delegado faz? O delegado vai lavrar o chamado TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que nada mais é do que um BO, é um BO um pouco mais elaborado, né? O delegado vai elaborar o TCO e o indivíduo ele vai assinar um termo se comprometendo a comparecer na audiência previamente designada. Se ele assinar, ele é solto na hora e vai embora. Às vezes vai antes do PM, o PM fica brabo, mas ele acontece na prática isso, ok? O indivíduo sai e esse indivíduo ele vai se comprometer a comparecer numa audiência previamente estabelecida. Quando chegar o dia da audiência, vai estar lá o juiz, o promotor, né? E vai estar lá o indiciado, né? A pessoa que foi apreendida, né? Juntamente com o seu advogado. E o juiz vai propor para ele o seguinte, uma pena de advertência. Vai chegar para ele e falar assim, meu filho, ó, droga faz mal, viu? Eu tô te advertindo que droga faz mal para a saúde. Assina aqui. Assinou o termo, acabou, gente, vai embora, é isso, a pena é essa. A outra pena que pode acontecer é a pena de prestação de serviços à comunidade. O juiz pode condenar o indivíduo a prestar serviços à comunidade. Então ele vai lá 1 hora por dia, né? Na verdade, 8 horas por semana, pode ser 1 hora por dia. Mas ele tem que completar 8 horas por semana e ele vai prestar serviços à comunidade. Cuidado, é só a comunidade. A lei fala de comunidade, não fala de entidades públicas, ó. Entidades, cuidado, porque na lei, nas penas restritivas de direito, nós temos aqui a comunidade e entidades públicas. Mas aqui na lei de drogas é só a comunidade. Não entra aqui entidades públicas, não entra. Então, estou colocando aqui para você ficar esperto com a pegadinha. É somente comunidade, prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena que o juiz pode aplicar para ele aqui é medida educativa de quê? De comparecimento a programa ou curso educativo. O juiz pode condenar esse portador de drogas a participar de um curso educativo, né? De um curso educativo sobre prevenção às drogas. Prevenção às drogas. Professor, vem cá, e se esse cara, por exemplo, o juiz condenar ele a prestar serviço à comunidade ou a comparecimento a curso e ele, me desculpe aqui, cagar e andar, não vai. Ele não vai. O cara vai faltar, ele não vai. E aí, nessa situação, como é que eu resolvo isso se ele não for? E aí, a própria lei, ela prevê medidas assecuratórias da pena, dessas 3 penas aqui. Tem uma terceira medida para assegurar o cumprimento dessas 3 penas aqui, ok? E se o usuário descumprir a pena aplicada? Então, nessa situação aqui, em caso de descumprimento, o juiz aplicará medidas sancionatórias, também chamada de medidas assecuratórias. Assecuratórias, por quê? Elas são assecuratórias, por quê? Elas são medidas que vão procurar assegurar o cumprimento da pena. São 2 medidas assecuratórias que nós temos aqui. E nós temos a medida de admoestação verbal. Novamente, o juiz em audiência vai chamar para o cara e vai falar, meu irmão, eu te condenei a prestar serviço à comunidade ou a comparecer a curso educativo e você não está descumprindo. Você me respeite, você cumpra o que eu estou mandando você fazer. E se não surtir efeito, o que você pode fazer? Multa. Pode aplicar multa para ele, gente. Perceba, não tem prisão. Multa. O pior dos mundos pro cara, o que é? Multa. O juiz, o cara é pego portando droga. O juiz condena ele a prestar serviço à comunidade. Ele não vai, não presta, não tá nem aí pro juiz. É desobediência? Não gera desobediência. Cuidado. Por quê? Porque a própria lei prevê uma medida para punir quem faz isso. Qual medida que é? A admoestação verbal. O juiz vai falar, meu filho, você descumpriu. Está descumprindo por quê? O juiz vai chamar ele na chincha. Se mesmo assim ele continua portando drogas e é preso novamente, o que acontece? O juiz pode aplicar multa para ele. E aí eu tenho 2 situações aqui.
Se eu sou rico, eu pago a multa e continuo usando droga, portando droga, e a vida segue. Se eu sou pobre, eu não tenho dinheiro mesmo, o juiz pode me condenar a 1 milhão de multa, que eu não vou pagar mesmo, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrimônio, não tenho nada, fazer o quê? E eu não posso ser preso porque eu não paguei a multa. O juiz não pode prender quem não paga a multa. Então, acaba não dando nada, gente, entendeu? Então, aqui, por que isso está acontecendo? Porque, olha só, a nova lei de drogas, ela trata o usuário de drogas como um dependente químico. Ele trata o cara como um doente que precisa de saúde pública, precisa de tratamento e não de prisão e porrada. Então, esse é o novo entendimento da política nacional sobre drogas. Ok? É de não prender o usuário de droga, é de tratar esse usuário de droga, é de orientar ele e não de prender, porque prender não adianta. Sabe por quê? Porque as prisões hoje são dominadas pelo crime organizado. Essa é a verdade. Aí você pega um cara que ele é um simples usuário de drogas, pode ser até crack que seja, um simples usuário de droga, e você pega esse cara e joga ele num presídio junto com traficantes, com homicidas, com chefes do crime organizado. Entrou na cadeia, a primeira coisa que ele tem que fazer é se filiar a um partido, como eles chamam lá, né? Nas cadeias. Que são o quê? São as facções criminosas. Ele é obrigado, porque ou você está de um lado ou do outro, não tem como ficar no meio termo. Você tem que escolher, ou você está no Comando Vermelho ou está no PCC, tem que escolher. E aí, ou seja, o cara entra como usuário de drogas e agora ele já é o quê? Ele já é um membro do crime organizado. Olha só o problema. E como membro do crime organizado, ele é obrigado a cometer crimes lá dentro. Então esse cara vai sair da cadeia como um membro do PCC, vai ter que matar a gente lá dentro, vai ter que estuprar, vai ter que roubar, vai ter que dar porrada. Então vai sair um criminoso perigoso que vai trazer esse cara um dia sai. E ele vai sair muito pior do que entrou e vai causar um problema para a sociedade. Então é melhor tratar esse cara do que jogar ele na cadeia, que não resolve. É uma punição inócua, ok? Vamos seguir a nossa vida aqui. Cabe prisão cautelar, ou seja, flagrante ao usuário de drogas? Também não cabe, gente, não cabe, ok? Olha só, destaca-se ainda que não cabe prisão cautelar. O que é prisão cautelar, gente? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, ok? Isso porque não permite sequer, de modo definitivo, ao término da demanda processual, ou seja, não cabe prisão em flagrante para o usuário portador de drogas. E para o traficante, o que mudou? Aí é o seguinte, agora mudou. Se para o usuário, meu amigo, é mão amiga, pro traficante é braço forte, pro traficante é porrada, pro traficante é cadeia. Não tem conversa. A lei é mais dura. Ela tem que pegar o traficante, não o usuário. Essa é a ideia. Então, olha só. Por outro lado, para o traficante, todavia, o tratamento foi recrudescido, foi aumentado. A pena mínima, por exemplo, foi aumentada. Eu peguei a pena mínima do tráfico de drogas, que era de 3 a 15 anos, e coloquei de 5 a 15 anos. Eu aumentei a pena. Observação, o tratamento dado ao traficante na nova lei de drogas era tão rigoroso, na redação inicial da lei, era tão rigoroso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de algumas afirmações, as quais tinham por base a vedação em abstrato de determinados benefícios. A lei era tão grave para o traficante que ela não permitia progressão de regime, ela não permitia o regime inicial, só permitia o regime inicial obrigatoriamente aberto, fechado. Tudo isso mudou. O Supremo entende que isso é inconstitucional, ok? Então vamos lá. Pessoal, objeto jurídico. Essa lei, gente, ela trata de crimes contra a saúde pública. Por quê? As drogas é um problema de saúde pública. Então, olha só, objeto material, né? O que é objeto material? O objeto material material do crime é a pessoa ou a coisa sobre o qual recai a conduta criminosa. Ou seja, é a pessoa ou a coisa que é vítima, sobre a qual recai a conduta criminosa. Nesse sentido, o objeto material, ou seja, a pessoa ou a coisa nos crimes da lei de drogas é a própria droga. O objeto material é a droga. Pessoal, o que é droga? Olha só, o que é droga? Aqui é um outro problema. É o seguinte, gente, a droga, nós vamos ver que a droga ela é uma norma penal em branco. Por quê? Quando a lei fala adquirir, guardar, trazer consigo, armazenar, o que é droga? O que é droga, gente? O que é droga? Tudo pode ser droga, gente. Perceba, tudo pode ser droga.
Vou falar assim, ó, meu namorado é uma droga, meu emprego é uma droga, meu carro é uma... Tudo pode ser droga. Tudo pode ser droga. Portanto, a lei, quando ela fala droga, ela precisa de complementação. Essa palavra droga é incompleta. Precisa de complementação. Por isso, é uma norma penal em branco. Então, olha só, o artigo 1º da lei de drogas fala o seguinte: para fim dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, olha só, a lei, o que a lei fala aqui? Que ela considera como droga, né, substâncias ou produtos que estão especificados ou na lei ou em lista. Então, a lei não responde, ela fala o seguinte, ó, as drogas vão estar em lei ou em listas. E aí, gente, nesse caso? Então, olha só. Então, nós temos aqui uma norma penal em branco, porque necessita de complementação. E o que é norma penal em branco? Ok? Norma penal em branco, né, é aquela que necessita de complementação. Pode ser por outra lei ou por ato da administração pública. Ou seja, o seu preceito primário, ou seja, a descrição da conduta proibida, não é completa, dependendo de complementação a ser dada por outra norma. E aqui nós temos, ó, no caso da lei de drogas, né, o artigo 28 e 33 da lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, quando ela fala a palavra droga, quando ela fala a palavra aqui droga, né, droga. E também outro exemplo aqui, nós temos o artigo 327 do Código Penal, quando ele trata da palavra funcionário público para fins penais. O que é funcionário público para efeitos penais? Ele explica também é uma norma penal em branco. E aí nós temos algumas espécies aqui de norma penal em branco, né? Ela pode ser homogênea, também chamada de imprópria ou sentido lato, heterogênea, também chamada de própria em sentido estrito, ao revés e ao quadrado. Para a gente aqui vai interessar aqui tanto a homogênea quanto a heterogênea. A homogênea é quando a lei que vai complementar ela é outra lei. Por exemplo, é o artigo 327. Porque quando o artigo 312, que trata do peculato, ele fala lá, praticar funcionário público, ok? O que é funcionário público? Aí o artigo 327 fala, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou gratuitamente, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, o artigo 327 vem e ele vai complementar. Perceba, o próprio Código Penal é que vai complementar o próprio Código Penal. Na heterogênea, o que vai complementar aqui não vai ser lei, vai ser um ato administrativo. Por exemplo, no caso da droga aqui, o que vai complementar é uma portaria da Anvisa, que nós já vamos ver no segundo bloco.